elevados, que fala das nossas vidas em excelência ao Senhor. É até bom compartilhar porque a gente tem visto isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo, ao redor do mundo, Deus restaurando o caráter. O teu caráter, o meu caráter em Cristo, não figurando a imagem de alguém importante ou de alguma figura natural, mas sim de uma figura sobrenatural, que é Jesus. Então, que nós consigamos alcançar e entender isso em Deus e nós como um corpo, né? Então, a gente parou semana passada, nós entramos no assunto do conhecimento dinâmico de Deus. Dinâmico quer dizer ativo. Então, para conhecer a Deus, eu devo ter o quê? Uma interatividade. Eu devo estar conversando, vivendo, tocando, indo, voltando na presença dele. E a gente entrou no assunto o Deus que fere e o Deus que cura. Certo? Então, vamos dar continuidade. O grande drama da cura de Deus é que ela, na maioria das vezes, é precedida por uma ferida. Então, a gente falou sobre isso semana passada, que o mesmo Deus que abre a ferida, ele fecha, né? Então é importante mencionar que não apenas as feridas de Deus, mas as cicatrizes de Deus, acima de tudo, as cicatrizes. Como assim a cicatriz? Está lá embaixo da tua apostila. A essência da unção messiânica é restaurar a cana quebrada e reacender o pavio que fumega. Então, Deus abre a ferida, Deus fecha e Deus está te mostrando, querido, tu não precisa mais viver de acordo com o que tu sofreu ou com aquilo que foi tocado na sua vida. Você deve usar isso como um impulso para a tua vida comigo, para transformação em mim. Para quê? Para reacender o pavio que fumega. Isso fala um pouco até de apostasia, se a gente for parar para dar uma mergulhada. Fala um pouco da essência que as pessoas vão perdendo por causa do que vai se tornando natural ou comum. E é perigoso porque quando os sacerdotes do Senhor trataram comum aquilo que é santo, o que aconteceu? Eles morreram. Então é importante o temor e o tremor de Deus. Ele não pode. Até tinha a pastora Lita, quando ela chamava a gente, muitas vezes ela chamava assim: você traz a palavra de abertura hoje? E tu tinha acabado de chegar e faltava 5 minutos para começar a ministração e você dizia: hã? Daí já dava aquela volta na barriga, né? Jesus, e agora, o que eu vou falar? Deus sempre trazia uma palavra, mas o friozinho na barriga nunca deixava de existir. Nunca. Redundante. E ele não pode deixar de existir. Porque isso é temor. Eu tenho que confiar naquilo que Deus depositou na minha vida, mas não a ponto de deixar o temor de lado. Porque quando o temor do Senhor, ele me deixa, eu estou sujeito ao meu temor. Então eu começo a caminhar de acordo com quem? De acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com aquilo que eu considero. E isso é perigoso. É isso que tem sido a causa de tantas quedas dentro do próprio Evangelho. Então, cada cicatriz de Deus representa uma tremenda gama de experiências profundas que redunda no conhecimento divino, legítimo e palpável. Isto pode ser perfeitamente traduzido pelas palavras de Jó após todo o seu sofrimento. Jó 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isto me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que ele se abominava, se ele era o homem mais justo que existiu na face da terra? Porque ele viu que só conhecer e ser justo de ouvir falar não resolvia. Ele, olha só, ele andava com Deus, ele ia sacrificar, ele fazia tudo certinho, ele intercedia pelos filhos. Satanás questionou algo em Deus. Então vai lá e pode tocar, só não toca na vida dele, o resto toca. O que acabou acontecendo? Né? Deus deixou com que Satanás peneirasse a vida de Jó e ele disse: Deus me deu, Deus me tirou, nu eu vim à terra, nu eu voltarei. Ele é o Senhor. Nada vai remover do meu coração esse temor, esse princípio. E reconhecer isso e dizer isso, eu me abomino. Por isso que ele se abominou e se arrependeu do pó e na cinza. Porque ele não tinha essa intensidade dentro dele. Sabe?
Conhecer a Deus não é meramente ser um expert em Bíblia e teologia. Não é. Na verdade, na mesma proporção que alguém torna-se um exímio defensor de suas doutrinas, pode também assimilar uma tendência de tornar-se não ensinável, independente e fechado para a diversidade, sendo que antissinérgico. Ele não se relaciona. Sinergia, movimento, energia, constância. Então ele não tá com as pessoas. Por quê? Eu sei, eu conheço a Bíblia da frente para trás, de trás para frente, entendeu? Daí tem alguma coisa para conversar, não consegue debater, não consegue dialogar, vira uma discussão. Conhecer então a Deus não é meramente ser um expert em Bíblia e teologia. Então o que acontece? Olha aqui, na mesma proporção que alguém se torna um exímio defensor de suas doutrinas, pode também assimilar uma tendência de se tornar não ensinável, independente e fechado para a diversidade, para o novo de Deus. Quantos de nós sabemos que Deus é multiforme? É a multiforme sabedoria de Deus. Ele se manifesta de várias maneiras, certo? Não podem fugir do princípio da Torá, do princípio da palavra, das escrituras, mas que ele se manifesta como ele quiser, ele se manifesta. Ele não usou o jumento para falar com o Balaão? Pense, a mula parar, olhar para você e dizer: ei, por que você está me batendo? Balaão na hora nem caiu a ficha dele, que a mula estava falando com ele. Depois de algumas frases que ele, o que está acontecendo? Então Deus é multiforme, certo? Então a gente tem que cuidar para não ficar quadrado, fechado. Não quadrado no sentido moderno da situação, porque daí nós somos mesmo, né? Tem que ser Bíblia. A Bíblia ela é contemporânea. Ela foi, é e será para sempre. Princípios e fundamentos não mudam, mas a gente não pode se tornar, né, quadrado no sentido da diversidade de Deus. Este tipo de bloqueio engessa o crescimento e peca contra a progressividade da revelação divina. Este é o doentio processo de tradicionalização da mente. Só é de Deus se for assim. É crucialmente necessário manter uma postura de flexibilidade, capaz de não desprezar o velho, como também não nos fechar para o novo de Deus. Vamos lá, Mateus 15, 32. E disse-lhes: por isso todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Por isso que eu sempre estou falando, gente, esse estudo aqui, eu fui ministrada há 10 anos atrás. Fazem 10 anos que eu já recebi esse estudo. Eu ministrei mês retrasado, de novo. E eu estou ministrando de novo. Então eu estou tirando coisas novas e relembrando velhas. Talvez por isso eu tenha chorado. Agora talvez está ficando um pouco claro para mim. Porque esse processo de cura, esse processo de caminhada, de caráter, de transformação, foi um processo muito duro para mim. E eu tinha dias que eu chorava e eu não sabia por que eu estava chorando. Mas era Deus tirando de mim o que precisava ser tirado. E foi tão incrível que quando ele começou a fazer isso, eu não questionei ele. Literalmente eu me joguei no chão. E eu não estou falando isso só para chamar atenção. Eu me joguei mesmo. No dia dessa ministração, me chamaram para frente, eu desabei no chão, em lágrimas. E eu só gritava e dizia: arranca de mim o que é mal, arranca de mim o que não presta. Arranca orgulho, arranca soberba, arranca a autossuficiência, arranca a rebeldia, arranca a Jezabel, né? Arranca de mim o autoritarismo. Então, nós temos que tirar coisas boas das novas e das velhas coisas. Sempre. Se eu parar de fazer isso um dia, acabou meu ministério. Eu posso até continuar ministrando de acordo com a minha vontade, mas eu sinto que Deus vai estar longe de mim. Eu creio que a cada vez que você... Eu estou pegando um fio da meada aqui, mas eu tá tenho mais ou menos noção do que você está falando.
eu creio que também a cada vez que a senhora ministra, eu É creio novo. que Deus arranca alguma coisa, Sempre. faz alguma coisa nova, Sempre, né? sempre. É isso que eu estou querendo dizer mesmo. Nunca mais eu seria a mesma do que há 5 minutos atrás. Do que quando eu vinha no carro pensando algumas coisas, enquanto nós vínhamos da casa das irmãs, né? Do que tinha acontecido, do que vai acontecer, do que aconteceu aqui. Mesmo conversando, Deus está sempre fazendo algo novo. Sempre. E isso é lindo. Isso não pode acabar nunca. Nunca. É demais. Então, olha só, segundo Oséias, conhecer progressivamente a Deus é o processo onde Deus fere, trata da ferida, cicatriza, vivifica e ressuscita. 4 passos. Em cada processo cirúrgico, Deus vai removendo tudo aquilo que impede a nossa fé em relação ao seu caráter. Quanto mais esta fé cresce, tanto menos valorizamos as crises circunstanciais. Como assim? O que é uma crise circunstancial? É quando nós nos movemos diante das circunstâncias. Eu me deixo mover pelo que está acontecendo, não pelo que o Senhor disse ou determinou na minha vida. E quando eu digo, Deus acrescenta a minha fé, Ele vai te perguntar para quê? Porque se você usar a sua fé para ultrapassar as barreiras das circunstâncias, Ele tem por que acrescentar a tua fé. Mas para você ficar acumulando, porque a fé ela é dada de uma medida para todos de maneira igual. E é como nós reagimos às crises circunstanciais que vão fazer com que a minha fé aumente ou não. Então Deus aumenta a minha fé. Você está caminhando para que Ele aumente sua fé? Não depende dele. Ele deu para todos de uma maneira igual. Ele vai acrescentar se você der os passos mediante as circunstâncias que você está vivendo. E quanto mais você der passos, mais a cura vai ser efetiva. E a fé aumenta. E daí tu tem mais coragem, mais ousadia, mais graça de estar cumprindo com aquilo que Ele falou que vai acontecer. Mesmo que tudo diga que não vai. Mesmo que o mundo diga não, mesmo que as circunstâncias gritem não, ainda assim não posso negar, Tu és real pra mim, Tu és real pra mim, eu sei que Ele é real. E daí isso é tão forte que a circunstância você diz, nem aí pra você circunstância. E você vai. Porque Ele é real. A adoração é uma perspectiva sólida da grandeza de Deus. Elas brotam poderosamente em nossas vidas. Vocês perceberam que coisa tremenda? A adoração brota no meio da circunstância. Em vez de você se entristecer com o que está acontecendo, você sente mais força ainda para gritar o quanto você o ama e o quanto você crê nas promessas e em tudo mais que Ele tem feito e falado. Não precisa fazer força. Acontece. Quando você vê, você está vivendo aquilo. Vamos lá, o Cântico de Abacuque, o espírito do verdadeiro adorador. Abacuque 3, do 17 ao 19. Alguém quer ler para nós? Leia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebento seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da costa, e fará andar sobre os meus lugares altos. Amém. Que coisa tremenda, né? Aqui só tem coisa ruim. A figueira não floresça, não tem fruto na vide, não tem mantimento, está tudo virado do avesso. Ainda assim, Ele fará os meus pés como os da corça, Ele fará andar sobre os lugares altos. Na verdade, são nessas circunstâncias os momentos que você mais alto vai andar. Se você deixar Deus fazer. Porque se você botar a mão, você vai amenizar a situação e vai perder a oportunidade de subir. Né? De estar lá no alto. Esse é o... Oi? Perdão? Eu falo assim, porque
sorrir, se alegrar nos momentos difíceis é tão difícil, né? É tão difícil assim quando a gente está passando por momentos, eu sei do que eu estou passando. É tão difícil se alegrar, mas a própria Bíblia, né, o próprio Deus manda a gente se alegrar nos momentos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vidas, ainda que falhe o fruto do oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Digamos, o cântico de Abacuque, esse é um adorador. E olha que ele estava vivendo situações dificílimas, Abacuque, como profeta, né? E tentando convencer o povo, gente, acorda, gente, está acontecendo isso, vamos adorar o nosso Deus. E ninguém ouvia. Por quê? Porque eles eram um povo que adorava a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Certo? Vamos lá. Esse, então, é o espírito do cântico de Abacuque. Ainda que não estejamos vendo as possibilidades de crescimento e frutificação, ainda que não sentimos a unção, ainda que estamos sendo confrontados com a escassez de recursos e resultados, ainda que muitos estejam nos abandonando, nos acusando, nos julgando, ainda, todavia Deus permanece fiel e digno da nossa fidelidade. Isso é realmente adoração. Então, esse é o processo pelo qual nós vamos conhecer a Deus e colocar em Deus e em mais nada ou ninguém a nossa confiança e satisfação. Então o Senhor será a nossa força, nos fará saltar e caminhar por lugares altos, acima dos mais elevados obstáculos. O livro de Abacuque começa com uma interrogação e termina com uma exclamação. Deus deseja transformar todas as nossas perguntas em respostas surpreendentes de fé. Gente, nós temos perguntas sim, nós somos cristãos, alguns de nós nasceram no Evangelho, mas nós temos perguntas sim. Nós temos exclamações, Senhor, por quê? O que tu queres com isso? Meu Deus, era necessário mesmo? Né? Perguntas, exclamações. Mas se eu entender que as minhas respostas de fé, se eu entender que a minha caminhada em Deus, Ele vai suprir, Ele vai responder, se eu buscar nele, né? O que vai acontecer? Eu vou ter respostas de fé surpreendentes na minha vida. Não é que eu vou ser agora a mulher de ferro, a couraça de ferro. Não, é a da justiça, né? Nada de couraça de ferro. É a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, o capacete da salvação. Então tudo isso não vai ser uma mera ilustração ou um conhecimento teórico. Vai ser vida. Eu vou andar, vou agir, vou reagir nessa condição. Certo? Fidelidade deve existir não apenas quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, principalmente. Aí você vê quem é fiel e quem não é. É muito fácil no meio, quando tá tudo beleza, tá todo mundo junto, tá todo mundo comendo, né, lanchando, participando, daí de repente não tem mais, todo mundo foge, ninguém pergunta nem se você tá vivo, se tá morto, como que tá, enfim. Isso não é fidelidade. Então, quando Deus faz tudo que você quer, você diz glória a Deus, aleluia. Daí, quando Deus diz pra você não, daí você fica de mal. Faz o biquinho. Senhor, só vou te servir se tu tá. O Senhor não fez o que eu pedi, Senhor, vou embora. É o que mais tem acontecido. Até ontem nós estávamos conversando com o pastor sobre muitos vídeos e DVDs que têm sido gravados. Não é mais adoração para Deus. É como se Deus estivesse falando para nosso filho, eu te abençoo, tu é vitória, tudo bem, ele fala isso. Mas louvor, gente, é adoração. Louvor é nosso abrir, nós nos prostrarmos em adoração. É uma entrega. É uma entrega nossa para Ele. E Ele responde com o quê? Com amor, com milagres, com bênçãos. Mas o louvor, não estou falando louvor cântico só, tá? Louvor, estilo de vida. Eu acordo adorando a Deus, eu durmo adorando a Deus, eu como adorando a Deus. Eu estou no trânsito e fico irritada e adorando a Deus. Porque eu escolho tomar uma atitude que eu não tomaria, normalmente falando. Ai, sua bênção! Né? Ou então uma vez que um motoqueiro veio na minha direção, estava saindo de uma rua com o carro, ele me xingou de um nome muito antigo, que eu não lembro mais,
Então, e o motoqueiro veio para bater em mim no carro e eu disse assim, meu Deus, querido, porque eu me preocupei com ele. E ele me respondeu com uma exclamação linda, né? Maravilhosa. Ele me chamou de ruminante, né? Mas eu fiquei brava na hora, mas eu não falei nada, eu só disse assim, gente, eu sei onde é que é esse mototáxi. Eu vou lá reclamar desse moço mototáxi. Porque isso não é uma pessoa, isso é uma pessoa perigosa, né? Mas eu fiquei brava. Mas eu, no final das contas, nem achei o mototáxi. Fui embora pra casa e orei pelo cara. Mas enfim, qual poderia ter sido a minha reação de repente, né? Ah, seu idiota, é isso. Só falar. Né? Enfim, não, poderia ser, né? Mas não foi, graças a Deus. Né? A gente escolheu guardar de qualquer exclamação que pudesse ser de não adoração a Deus. Às vezes pode acontecer com a gente, mas o normal deve ser vigiar, né? Então, olha só. Fidelidade, então, deve existir não apenas quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. Tem um ditado que diz, quando o navio afunda, os ratos caem fora. É assim que Deus prova e conhece quem é quem. Então, quem são vocês? Ratos? Oh, não fiquem bravos comigo. Ou homens e mulheres fiéis ao Senhor. Eu não estou querendo confrontar ninguém. A palavra está querendo. Deus quer confrontar a gente. Porque Ele nos ama. Não porque Ele quer nos expor. Ele nos ama. E Ele quer poder contar com a gente em todo momento. É chegada a hora de Deus. Por que Deus está restaurando o caráter? Está falando dessas coisas tão profundas nas nossas vidas. Porque Jesus está voltando, porque a igreja do Senhor será perseguida e Deus tem que firmar pessoas firmes nele, na rocha, com um espírito inabalável. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Porque talvez ele não volte na nossa geração, mas ele pode voltar na geração dos nossos filhos. E se ele voltar na geração dos nossos filhos e nós não ensinarmos isso para os nossos filhos, eles vão correr o risco de perecer. E Deus não quer isso. Então hoje somos confrontados por amor de nós e da nossa geração, né? Só nos momentos de prova é que você saberá quem você é. Se um rato ou um homem ou uma mulher fiel. A adoração, então, é o saldo positivo de fé deixado pelas provas de Deus. Então você passou pela situação, ficou bravo, sim, por que não? Cansei de ficar de mal com Deus. Querida, ele sempre ganhava no final, mas eu ficava de mal às vezes sim. Poxa Deus, por que eu não estou entendendo? Fala comigo, me mostra, o que eu estou fazendo? Não, porque a culpa com certeza não é do Senhor, eu estou de mal, mas assim, sabe, né? Me conhece e tal. Mas a culpa é minha, tem algo acontecendo que o Senhor está querendo falar comigo. Eu sempre perdia a guerra contra Deus, né? Acostumem-se, porque Ele está sempre certo. Mas é importante eu perguntar, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nisso tudo? Certo? E isso vai gerar fé. Porque daí Ele vai mostrar, então foi por isso que o Senhor deixou tal coisa acontecer. Eis-me aqui. Né? O Senhor deixou eu ficar bravo com meu esposo naquele dia daquele jeito, para que eu conseguisse segurar de repente a minha raiva, orar ao Senhor para que o Senhor operasse na vida dele. Entendi. Então quem mudou na verdade não foi só meu esposo, foi eu também. Mas isso a gente pode colocar em várias situações, não só em situações de esposo e esposa. A gente pode colocar com os filhos, com os pais, com os amigos, com os nossos irmãos, né? Então aqui nasce não apenas uma nova canção, mas é onde o espírito de um verdadeiro adorador é forjado. Esta foi a postura profética de Abacuque. Ele estava vendo tudo ruir, mas ele escolheu adorar a Deus. Até existem vários pastores, e nós cremos nisso também, que a adoração, ela é uma arma de defesa e ela é uma arma de ataque. No meio da guerra, adore o Senhor. Você ataca Satanás com a tua adoração. E você defende o seu coração com a tua adoração. Amém? Só pessoas que compreendem o poder do tratamento de Deus alcançam este nível de fé e adoração. São pessoas curadas, que têm cicatrizes de Deus em suas vidas. Pessoas sadias que adquiriram a integridade necessária para servir a Deus e suportar as pressões de um verdadeiro reavivamento. Abacuque 3:2.
Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele está chamando o juízo, ele está chamando o reavivamento, o juízo que nós falamos nas aulas ministradas passadas, mas no final ele diz, Senhor, na ira, lembra da misericórdia. Isso é temor e tremor. Ele sabe que é necessário um confronto, mas ele diz, Senhor, cuidado, nos ame, né? Tem misericórdia. Assim, vê se realmente é necessário todo o furor, porque ele sabe, né? No círculo evangélico, avivamento é uma das palavras que estão na moda e em alta. Porém, percebemos que a maioria das pessoas não entendem bem as implicações pessoais de um avivamento. Se você realmente deseja e aspira o avivamento, se você quer a vinda de Deus para a sua vida, igreja ou sociedade, você precisa responder a esta pergunta que o profeta Malaquias faz. Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão de lavandeiros. Então a gente diz, né? Vem, Jesus. Vem, Senhor, eis-me aqui. E quando ele começa a te lavar, quando ele começa a purificar a tua vida com o maçarico do ourives, nem sei como é que é o barulho, né? Mas é por aí. Bálsamo de gileade. E não, esse é a hora do fogo ainda. Daí tu diz, Senhor, derrama do bálsamo. Não. E Deus diz, não, agora é a hora de purificar. Agora é a hora do alvejante. De arrancar. Né? Depois vai vir o bálsamo, vai vir a glória. Mas, primeiro vai ter que vir o quê? O lavandeiro. Quem suportará o dia da sua vinda? Então Deus está fazendo essa grande obra por amor a nós. Essa é uma coisa que a gente precisa compreender no tratamento. Se a gente entender isso, cara, vai mudar todo a nossa visão de evangelho, de vida, de tudo. De tudo e em tudo, né? Você vai suportar a purificação de Deus, você vai subsistir diante da sua correção, vai aguentar o fogo purificador e a limpeza que Ele quer fazer? Quando Ele começar a lavar toda a roupa suja, desencardindo a nossa alma, será que vamos suportar? Você realmente ainda quer um avivamento? Um que comece por você? Um que comece por mim? Quem tem caminhado conosco sabe quanto Deus tem nos confrontado. A gente veio de 2 anos para cá, vivendo situações tremendas. Todo mundo sabe. De confronto, de acusações no caráter, que é o mais difícil, eu acho, quando a gente quer caminhar justo, de acordo com o caráter de Deus, daí que levanta, né? Oh, Deus das nossas vidas, como isso é difícil. Mas isso é tratamento de Deus. Mas então eu não posso sentir nada? Não é que não pode. Não deveria, mas a gente é humano, né? E Deus conta com a nossa humanidade. Então, na verdade, é como lidar com isso. Na verdade, mas é a reação, né? Exato. Por um sentimento, a gente até tem uma liberdade para Tem, sentir. imagina. Mas é a forma como reagimos mesmo diante, né? Da circunstância. As atitudes, o nosso comportamento, a nossa... Né? Exatamente. Fazer o que pega, né? Que nem Jesus fala, se a pessoa quer andar com você 1 milha, caminha 2. Se ela te bater no rosto, oferece a outra face. Quem hoje em dia tem querido viver isso? Não é fácil querer isso. Só pelo Espírito. A gente quer ser honrado, ser vitorioso, ser reconhecido, ser exaltado. O que mais que a gente quer? Sentar na mesa do rei? Sentar na mesa do rei. Eu já ia falar isso. E a gente quer uma coisa que todo ser humano quer. A gente não quer sofrer. A gente quer não ser feliz e não ter sofrido. Isso. E assim, infelizmente, não tem como, né? A dor e o sofrimento, eles
eles têm essa santa, né, missão realmente de nos purificar, de nos transformar, realmente de nos fazer crescer, de nos libertar. Eu acho que essa é a grande palavra, assim, realmente a dor e o sofrimento, elas têm propriedades curativas e exatamente, libertadoras. exato, essencialmente mesmo. Verdade. Oi? É mostrar que a gente não é nada, que nós somos foco, nós somos simples. É mostrar que nós... É morrer pro eu. É ir pra cruz. O amor maior, a maior prova de amor sofreu. A maior... Nós estávamos em... Meu Deus, Senhor. Nós estávamos em São Vicente há um ano atrás, talvez não tanto. Alguns meses, talvez uns 6 ou 7 meses atrás. E nós saímos para caminhar na Cracolândia lá, né? Isso, a gente saiu para caminhar no meio do povo lá, dos usuários de crack, moradores de rua, um lugar assim bem assolador. Gente, que coisa louca. E a gente entrou e já tinha 2 caras usando crack, assim, na entrada da rua. Era 2, 3 da manhã, mais ou menos. E tinha um moço que ele tinha uma carrocinha de catar papelão e ele estava catando papelão, estava noiado, assim, ele estava bem ruim. E a gente chegou para pregar. E ele disse, não vem pregar para mim não, porque eu conheço o Evangelho, porque ele conhece a Bíblia. De frente para trás, de trás para frente. E ele deu com a Bíblia na gente. Os pastores estavam ministrando ele. Daí eu estava conversando com outro pastor à parte e intercedendo, assim, sabe quando você fica assim, vendo o que está acontecendo, mas conversando sobre mover uma situação. E daí, daqui a pouco, Deus, sabe, deu um lampejo, assim, não tem quando, daquela coisa que Deus diz assim, não é por aí. E daí nós pegamos e começamos e daí eu falei para ele que ele disse assim, eu era da Renascer, eu era ministro do Evangelho, eu ajudava nisso, Deus tirou minha família, minha mulher morreu e meu filho de 8 meses morreram. E daí ele botou tudo para fora. E daí disse, gente, como que tu vai falar com uma pessoa? Ele estava amargurado, doente da alma, dor, sabe o que é dor dentro daquele homem? Enfermo de dor mesmo. Enfermo de dor, dor, desesperador, assim, o negócio. E Deus mandou eu abraçar ele. E eu disse, Jesus, Deus deu o filho dele. Tu acha que se ele pudesse ter evitado isso, ele não teria feito? Deus sabe a tua dor, eu disse para ele. Daí ele parou. Ele não tinha pensado. Porque daí eu ministrei ele no sentido de que Deus deu o filho dele. Então Deus sabia a dor que ele estava sentindo. E daí eu abracei ele, nós choramos. Daí quando ele viu que ele estava se entregando, ele já se recompôs e tal, né? E a gente orou com ele, ele disse, não, eu não estou pronto. Eu não quero orar, não quero aceitar Jesus, isso é hipocrisia, eu já vivi isso, é mentira, eu não consigo viver. Muito, muito triste. Mas no final, depois que Deus falou com ele, ele recebeu oração. De passaram alguns meses, eu recebi a notícia de que ele não estava mais morando nas ruas. Ele disse assim, eu não consegui me libertar completamente ainda, mas eu estou fora das ruas, voltou para a casa da mãe, que ele tem uma casa própria lá. Ele morava na rua e ele assim, desestruturou ele o quê? Morreu a esposa e morreu o filho. Então Deus começou a fazer algo. Mas qual foi o bálsamo? Ou qual foi a situação? O amor. O amor dói, gente. Eu já ouvi tantas pessoas, eu derramo sobre vocês o dom do amor. Pensa bem em pedir esse dom. Eu recebi isso. Amar dói. Amar é morte. Todos os dias. Então, a dor, né, que tu falou do bálsamo, que é o quê? Mesmo falando 2 coisas que você falou? A dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento. Por que você tem dor e você sofre? Porque você ama. Às vezes você ama mais a você mesmo do que a Deus. Às vezes você ama mais um filho, mais um esposo. E tem a maneira de amar, que Deus derrama. Só que amar dói. Não adianta. De qualquer âmbito, dói.
Por isso que tantas pessoas, e por isso que no tempo atual a gente vê tantas vidas tendo relacionamentos superficiais. É uma maneira de se defender, não é? Não, assim eu não sofro, ninguém toca em mim. Amar com não vou. reservas. Isso. Né? Assim ninguém me trai, eu não corro o risco de, sei lá, de me decepcionar. Não, você precisa se decepcionar e continuar amando. Que pregação é essa? Jesus fez isso. Ele é o nosso padrão. Amém? Então olha só, a gente vai entrar agora no capítulo 1, agora que vai começar o estudo. Até agora foi só uma introdução. 3 sábados de introdução, né? Então olha só, Deus quer o quê? Que nós nos apresentemos a Deus e não aos homens. Certo? A nossa motivação principal tem que ser essa. Olha só, essa primeira situação fundamenta-se principalmente no aspecto motivacional do serviço. Não tem a ver com honrar uma autoridade ou não, tem a ver com a motivação do teu coração, né? A ação intencional do coração é tão importante quanto o desempenho e a tarefa ministerial exercida. Então eu posso fazer algo muito bem, mas se o meu coração estiver com intenções erradas, não está adiantando nada, Deus não está recebendo. E o foco principal é Deus receber, certo? O para quem estamos fazendo é tão relevante como o que estamos fazendo. A questão não é só fazer, é vital focalizar e disciplinar a motivação do nosso desempenho ministerial em agradar a Deus antes mesmo que servir aos homens. É claro que eu vou agradar, que alguém vai se alegrar com o meu serviço, com a minha obediência, né? E eu devo querer isso, mas em primeiro lugar é o Senhor. Porque, vamos lá, de repente uma autoridade te manda fazer uma brincadeira que é uma mentira. Só porque a tua autoridade você vai fazer isso? Né? Não. De maneira alguma. Ah, não, mas é meu líder. Não, é mentira. Não. Deus é fiel, Deus não ensina nada disso. Então, me perdoa, pastor e tal. Mas eu não posso. Né? Não. Enfim, esta é uma questão de alicerce. O crescimento aparente se fundamenta numa base que ninguém pode ver porque encontra-se enterrada. Então, o que está fundamentado embaixo, as raízes, se a gente está falando das raízes hebraicas, né? A raiz da onde eu estou firmada vai me fazer ser ousado, com honra, com respeito, me posicionar, dizendo, não, mas Deus... Peraí, vamos parar para analisar junto a questão. Deus não diz que o pai da mentira é Satanás? Diz, pois é, então, de que jeito? Não dá. Então, no final, você acaba sendo até um instrumento de Deus na vida da pessoa. E glória a Deus por isso, né? Esta é uma importante lei da edificação. Quando pensamos em alicerces, entendemos que também é necessário crescer para baixo. Isto aponta para o trabalho de Deus nas nossas motivações. Sem este fundamento, aquilo que estamos construindo fica comprometido. Deus é capaz de avaliar a intenção de cada esforço praticado. Deus vê além daquela impressão externa que causamos nas pessoas. Obviamente, Ele conhece nossas intenções mais íntimas. Outro dia, comentando acerca de um testemunho de um pastor conhecido nosso, ele falava que ele saía das reuniões, ele via Deus operando com uma alegria no coração, mas ele no final, no fundinho, ele dizia assim, ai Senhor, mas tá tão bom, mas tá faltando alguma coisa, podia ser mais. Podia ser mais, não sei, tem mais. O que é Deus? O que é Deus? Daí Deus disse assim para ele, podia ter mais mesmo. Ué, Deus, então eu tô fazendo alguma coisa errada? Tá. Se tu parar de fazer e deixar eu fazer, vai ter o mais que tu quer. Então a motivação dele, em algum ponto, estava em mostrar o conhecimento dele. E nenhum de nós está livre disso. Nenhum. Eu não estou livre e nenhum de vocês está livre. Ninguém. Porém, nós temos o Espírito de Deus que nos aponta. Ei, quieta.
E se eu escolho ouvir o Espírito e me aquietar, o Espírito pode vir e fazer aquilo que ele tem para fazer, com completa e total autoridade e poder. E é isso que Deus está querendo nos ensinar. Então, de repente, foi uma bênção, mas foi. Não dá para dizer que não foi. Até foi maravilhoso, todo mundo recebeu, houve conversa, houve tudo. Mas eu sei que tinha muito de mim, tinha que ter mais de Deus. Quantas vezes a gente não passa por situações assim que a gente se sente, poxa, se eu tivesse me esvaziado mais, né? E é isso que Deus quer começar a nos mostrar, nos dar discernimento. 1 Samuel 16, 7. Quem quer ler para nós? Eu. Leia. Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Foi assim que Davi foi achado. Um homem segundo o coração de Deus. Não era nem tão agradável aos olhos, mas o coração era muito agradável. As motivações de Davi eram outras. E foi isso que atraiu o coração de Deus. Esta foi uma advertência feita a um profeta que tinha profunda sensibilidade à voz de Deus e uma depurada capacidade de discernimento. Até Samuel estava deixando se enganar pelas aparências. Todo mundo conhece a história. Ele chega na casa de Jessé, vê aqueles filhos lindos de Jessé. É esse, Senhor? Não, é esse, não. Não pode ser. Não, só pode ser esse, não. Ué, mas tu tem mais algum filho, Jessé? Tenho, ele tá no campo. Chama ele. Com um toquinho, né? Diz que ele era pequenininho, porque ele era bem jovem também. Ruivinho, não sei, né? Todo gurizinho, cuidando das ovelhas. Nem tão bonito, nem tão alto. Desse, né? Tá bom. Então, é esse. No coração, Samuel deve ter dito, nossa, como eu me enganei. Meu Deus, Senhor, eu preciso mais de ti, menos de mim. Fecha os meus olhos, abre os meus olhos. E ali, Davi foi escolhido, o homem segundo o coração de Deus. Eu acho interessante, pastora, porque o ministério de Davi, ele foi achado por Deus. Ele não foi e tal, assim. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso realmente eu acho lindo, essa questão. Do ser encontrado. Isso, do ser encontrado pelo próprio. Porque Deus procura adoradores. Diz que Ele contempla a terra à procura de um justo sequer. Um que possa se colocar na brecha. Somos nós, amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ache. Eita, desse jeito. Então, olha só. Samuel se deixou enganar, mas esse é um erro que Deus jamais comete. Ele sonda e discerne as nossas intenções mais profundas. É dessa forma que atestamos para Deus o nosso fracasso moral e o nosso adoecimento emocional. Por quê? Eu muitas vezes acredito mais nos meus olhos e no que eu creio do que propriamente no que Deus está me dizendo. Uma motivação corrompida já condena uma obra antes mesmo dela ser começada. Quantos pastores abrem igreja que a gente já ouviu porque dá dinheiro? Sem salário bem mais, né? Hã? Sem salário mínimo. Daí já faz, não, eu vou sair dessa igreja, eu vou rachar, né? Fazer um curso, né? Fazer um curso para Tal, pastor. e vou abrir, porque dá pra me manter, dá pra manter as coisas da minha família, dos meus filhos. Que motivação é essa? Não, claro que junto com isso, né, eu vou pregar a verdade, vou salvar vidas, mas não é a motivação principal. Gente, tá cheio, tem mais do que a gente pode imaginar. Por quê? Por causa da falência, da moral e da santidade. Porque faltou essa pregação na essência. Porque essa pregação não dá ibope. Gente, eu nunca me esqueço. Nós começamos uma vez a ministrar um ministério de louvor nessa base de santidade, de caráter. Todos, T-O-D-O-S, foram embora do ministério. Não sobrou um. E sabe qual foi a desculpa?
porque eles eram assim muito tradicionais, né? E eu e o Edinho, a gente trabalha junto, a gente sempre foi uma equipe. Sempre fomos, né? Então a gente cobre um ao outro. Ele fala, eu complemento, eu falo, ele complementa, ele ora por mim, eu oro por ele. A gente forma um time. E eles disseram que, como o Edinho me pediu para cuidar das meninas e ele cuidar dos homens, eu não podia. Então eu era, como é que eu fui denominada? Eu dominava o meu marido. Porque eu também tinha voz enquanto ministrava. Porque essa é uma área que eu tenho domínio, que Deus tratou comigo muito profundo. Talvez por isso que Deus me deu autoridade nessa questão, de tudo que Ele teve que mudar em mim, todo o lixo, né, que Ele teve que arrancar de dentro do meu coração. Mas como eu tinha voz junto com o Edinho, eu queria mandar nele. E foi essa desculpa, e foi isso que foi usado para nos tirar. Na verdade, nós nos tiramos quando a gente percebeu, porque a gente disse, não, fazer o quê? Ninguém quer? O que nós vamos fazer? Vamos obrigar? Daí, vamos lá agora, analisando, né? O que a gente poderia pensar? Estou fazendo alguma coisa errada, não é possível, nenhum. E eu fui para o Senhor questionar, digo, não, é eu, o problema sou eu. Quem sabe realmente estou querendo dominar, né, e tal, e olha, eu fui para os pés do Senhor orar. Mas o que, eu vou ser sincera para vocês, nós não encontramos, assim, a gente pregou santidade e caráter. E ninguém quis. Então isso pode acontecer. Quando você começar a pregar a santidade e caráter, ó, tá só as mosquinhas. Demora. As pessoas têm comichão nos ouvidos querendo ouvir apenas o que lhes apraz, o que lhes agrada. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, no momento da volta de Jesus. Certo? Deus então é capaz de avaliar, né, a intenção do coração e de cada esforço praticado. Então Deus vem além da impressão externa. Certo. Aqui. Ok. É uma casa sem alicerces ou com alicerces subdimensionados. Como que é subdimensionado? É umas palavras difíceis. São, digamos assim, não é um alicerce. É um alicerce. Não, aqui sim, aqui talvez, aqui quem sabe, trazendo para o nosso linguajar de, vamos colocar, nós temos, até foi tão bonito, ontem nós conversamos sobre Jesus morar no coração. Que Jesus quer morar no coração, né? E daí, mas eu acho que ele não mora no meu coração. Como assim? Ele tem que construir uma casinha no seu coração. Mas então, ele come. Tem uma cozinha no nosso coração. Foi tão legal. E daí ela começou a perguntar se tinha cozinha, se Jesus comia no nosso coração, se ele dormia, sabe? Então, parando agora, vou sair um pouco do assunto por causa da presença e tal. Mas agora explicando isso, já que a gente entendeu. Tem lugares cômodos do nosso coração, vamos colocar assim, que a gente escolhe fechar a porta, trancar e dizer não, aí não. Esses são os alicerces subdimensionados. Aí não. Deixa quieto, que esse lugar é meu controle. Eu me sinto mais confortável assim. E aí é que acontecem as situações. Quando vem vento, vem tempestade, pode acontecer de você acabar perecendo, né? Por um lado as coisas acontecem, mas por outro vão tornando-se cada vez mais instáveis e vulneráveis. Chegará o momento em que a frágil resistência do alicerce exibirá a sua insuficiência, sendo esmagada pelo peso próprio da obra. Esta é uma questão de matemática. De fato, apesar das coisas no mundo espiritual não funcionarem de forma imediata, elas funcionam com extrema precisão. Se o teu alicerce não está fundamentado no Senhor, se existem subdivisões, uma hora isso vai vir à tona. Pode demorar, pode não demorar, o tempo é de Deus, mas uma hora vai pesar sobre você. Sempre que uma construção desaba, muita gente morre e se machuca. Da mesma forma, todo investimento ministerial através de motivações doentias e obscuras não apenas é suicídio, como pode destruir a muitos. Por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a gente
gente estava falando de motivações erradas, né? Daí acontece um desastre, uma catástrofe, acontece de pecados acontecerem e debaixo dessa autoridade está um povo. E esse povo morre ou está caminhando para a morte espiritual ou já está morto espiritualmente por causa dessa liderança corrompida, com motivações erradas. Mas, meu Deus, esse povo está perecendo, Jesus, e agora eles não sabem. Deus vai mostrar, Deus vai ministrar, vai chamar e tirar. Tu quer falar alguma coisa? Ah, tá. Então, é importante essa questão da gente ter essa consciência de destruição que as nossas vidas podem sim fazer. Eu, como líder, hoje, ministrando. A minha língua, o que eu falo, pode incendiar a muitos. E se eu ministrar algo mentiroso, O juiz vai ser o no juiz vai ser duro. Né? Então é muito importante o temor e o tremor. Muito. Nossa motivação é crucial no que tange a sermos qualificados como obreiros. Ah, outra coisa. A minha motivação nem sempre foi a certa. Quero deixar isso bem claro para todos vocês. Eu tive que ser apontada. Eu tive que ser refinada. Não, eu queria ser pastora. Eu precisava, como eu me sentia muito rejeitada, tinha essa coisa de rejeição, de tudo mais. Pensa, ser pastora é o must, é o máximo. As pessoas precisam de mim, elas me ouvem, não é? E eu queria tudo isso. Nunca me encaixei na sociedade, apesar de ser uma menina extremamente inteligente, estudiosa, não conseguia me encaixar, me senti um ET, já compartilhei isso com vocês, eu dizia, não consigo, isso não tem nada a ver comigo, não conseguia me encaixar. Daí eu me encaixei em Deus, falei, então agora é a hora, né? Aqui eu me encaixei, então é aqui que eu vou fazer. Só que Deus moeu o vaso. E quebrou e reconstruiu, e quebrou de novo, construiu de novo, quebrou de novo. Tem quebrado. Tá? Então, não tem essa coisa da motivação, ela realmente é feita em Deus. Deus transforma na gente. Nossa motivação, então, é crucial no que tange a sermos qualificados como obreiros. O que inspira nossas ações e motiva nosso serviço é tão relevante quanto a própria ação e o serviço em si. Então, a minha motivação é mais importante do que propriamente fazer bem feito aquilo que Deus ordenou. Certo? Na verdade, todo esforço íntimo no sentido de impressionar homens nos desqualifica perante Deus. Quando valorizamos mais a opinião humana do que a aprovação divina, exibimos uma motivação espiritualmente corrompida que compromete o nosso serviço. De novo? Quando valorizamos mais a opinião de alguém do que a aprovação de Deus. O pastor disse para mim, o pastor ou alguém, não vamos nem colocar o pastor, porque isso acontece até entre amigos. O que eu faço? Deus já falou para a pessoa, eu quero que você não vai trabalhar naquele lugar, mas o salário é bom. Todo mundo diz, meu Deus, é loucura, não vai. É de Deus, imagina um salário desse, claro que é de Deus. E o amigo diz, não, é de Deus, e o Espírito já falou, não vai, não é o que eu tenho para você. Daí eu valorizo aquilo, a voz do amigo, a voz do conselheiro, ou quem sabe quem, porque aparentemente ela é a mais certa, para e pensa, naturalmente falando. Não é a mais correta? Parece, mas não é, que nem Denorex. Isso é antigo, parece, mas não é. Então, é assim. Então nós temos que o quê? Cultivar dentro de nós o ouvir a Deus. Ou pode ser o contrário também, né? Quando o Espírito Santo, por exemplo, fala que não, e alguém fala que sim, por exemplo. Também. A gente prefere ouvir a voz E fazer do que não obedecer o Espírito Santo. a gente já estava conversando de um testemunho sobre autoridade, né? Ele tinha sido chamado para assumir uma liderança de jovens. Até uma vez eu e o pastor Edinho fomos, não vou usar nem esse testemunho, vou usar o que aconteceu com a gente. Nós fomos chamados porque a gente sempre teve muito tino, assim, muito jeito com jovem. Eu sou super nova, eu tinha 23 anos na época.
talvez menos, nem lembro agora. O Edinho, 40, alguma coisa assim. E a gente sempre no meio de jovem, no meio de adolescente, eu dançava, né, porque eu tenho a unção profética de dança, então eu dançava pro Senhor, fazia coreografia e tal, E daí nos chamaram. E assim na hora, pareceu tudo de Deus, foi muito legal. Mas no meu coração, sabe quando fica uma vírgula e não sei, tem alguma coisa errada? Eu e o Edinho, a gente teve a mesma sensação. E daí a gente pegou e ele falou assim, tá, mas como é que vai ser? Porque essa liderança, ele era muito indeciso, ele não fazia nada e não deixava ninguém fazer, sabe? Mas ele tinha carta branca, então ele podia, mas não fazia. E a gente falou pra ele, poxa, que legal, então a gente pode te auxiliar naquilo que tu não consegue fazer, a gente fala contigo, claro, mas tu nos dá liberdade, a gente fala direto com a pastora. Não, vocês têm que passar tudo por mim. Daí a gente falou, mas assim, como assim? Não, porque eu falei, não, mas claro que vai passar por ti. Mas a gente quer também chegar na pastora para que haja um consenso entre todo mundo e tal. Não. Daí foi, digamos assim, a gente nem sabia disso, mas foi a confirmação no meu coração e no coração do Edinho. Daí a gente falou, não. Então, continua você mesmo, né? Que Deus abençoe e tal. A gente continua aqui, tá tranquilo. Se precisar da gente, é isso, porque a gente estava sempre presente. Vamos continuar obedecendo, continuar seguindo, mas assim, não, a liderança é tua. Entendeu? A gente está sob a tua liderança, não tem problema. Então, Deus falou, a vontade era aceitar, mas mediante aquilo que se apresentou, foi melhor obedecer, porque ia dar bagunça. Não ia acontecer. E podia dar bagunça no sentido até de comprometimento de amizade e tal. Então a gente tem que discernir essas coisas. Sabe? Então, olha só, valorizar mais a opinião humana do que a aprovação divina, então, exibe a motivação espiritualmente corrompida que compromete nosso serviço. Então, aquilo que eu for fazer, se for mediante o homem, se for mediante a resposta de alguém e não do que Deus falou, já está começando de maneira errada. Tá? Então é importante a gente parar e prestar atenção, começar a sondar, dizer, Deus, sonda meu coração, tu me sondas, tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, e se há, Deus, mostra mesmo. Ai Deus, será que mostra mesmo? Mostra, tenha coragem, em nome de Jesus, de dizer mostra. Talvez não vai ser legal, talvez não, com certeza não vai. Que nem eu falei pra vocês, choro, pranto, lágrima, mas vida, transformação. Graça e paz, até semana que vem.